paz a todos que estão aí participando de mais uma mensagem. Hoje nós vamos meditar mais uma vez numa mensagem que o Espírito Santo seguramente vai falar no nosso coração. Aproveitando este momento, são momentos especiais, né, que nós nos colocamos a meditar o conteúdo bíblico e sempre pedindo a Deus que venha nos dar a orientação dele, porque não adianta nada nós termos orientação de homens, ainda que seja orientações sobre a palavra de Deus, se essa orientação não vier diretamente de Deus através do seu Espírito Santo, nós não teremos então a compreensão de Deus para o que está relatado na Sagrada Escritura. Hoje nós vamos analisar o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 5. Diz o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, essa primeira parte, essas primeiras palavras, vem mostrando que o Senhor Jesus, de fato, quer de nós, servos, que andemos na luz. Eu lembro uma passagem que está em João, em João, que diz o seguinte: um homem que era aleijado. Ele estava então perto de um tanque. Segundo a história, esse tanque, de tempos em tempos, um anjo passava naquele templo, movia as águas, e quando a pessoa chegava até aquele tanque, ela era curada. Isso está em João. Então Jesus se aproximou daquele local e tinha ali um homem que há 29 anos ele não andava. Jesus então o curou. Jesus o curou. E os religiosos da época, exclusivamente os fariseus, começaram a indagar a Jesus, dizendo a ele que ele, na verdade, quando Jesus operou o milagre, ele disse o seguinte: os seus pecados são perdoados, vai e não peques mais, né? E os escribas ficaram escandalizados porque Jesus havia perdoado os pecados dele. E no final Jesus disse o seguinte: Jesus volta a encontrar com ele novamente, e Jesus diz para ele o seguinte: olha, os seus pecados foram perdoados, você foi então curado, mas mantenha a sua vida sem pecar novamente, para que não lhe aconteça coisa pior. Muito bem. E agora nós chegamos num ponto chave. Nós vivemos um tempo hoje em que a palavra de Deus ela sofre uma distorção muito grande. Hoje, o que os homens de Deus estão preocupados, o povo que vai buscar, que tem buscado a Deus, tem se preocupado, em realmente não pecar novamente para não acontecer coisa pior. E hoje uma armadilha muito grande dentro da igreja é que o pior para o povo de Deus não é aquilo que a carne imagina pior. Evidentemente tem pessoas que buscam a Deus, retrocedem na sua fé, têm problemas na sua vida, no seu dia a dia, em virtude desse retrocesso. Pessoas abandonam a fé, deixam de crer e têm problemas na sua vida física e espiritual, evidentemente. Mas existem pessoas que retrocedem na fé
dentro das igrejas. E é isso que esse texto vem nos mostrar. Que se eu digo que eu ando na luz e continuo praticando, tendo práticas de coisas oriundas de quem vive nas trevas, evidentemente eu não estou na luz, eu estou me enganando, vivendo o engano, que é essa armadilha que nós estamos aqui falando. Esse engano é tão claro que nós vamos observar um paralelo dessa palavra no livro de Coríntios, 1 Coríntios diz o seguinte, olha, vamos ver onde é que está exatamente. Capítulo 5, a partir do versículo 9. Olha que interessante, vamos ler palavra por palavra, bem pausado, para que a gente venha entender claramente o que o Espírito Santo disse através de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, tereis de sair do mundo. Olha que interessante. Aqui a Bíblia está falando de pessoas impuras. E está sendo bem explícita, dizendo que eles não está se referindo aos impuros desse mundo, ou seja, pessoas que não conheceram ainda o Senhor, ou pessoas que conheceram e desviaram, e vivem uma vida de desobediência total. Na linguagem do cristão, pessoas incrédulas, pessoas que não têm o temor a Deus, pessoas que não manifestam a fé cristã. Aqui nesse texto não está falando desse tipo de pessoa. Não está falando, está dizendo bem claro, e eu não me refiro aos impuros desse mundo, senão teríamos que sair desse mundo. Então está mandando não nos associar com os impuros. Quais impuros são esses? Vamos ver lá. Então, na sequência, eu parei aqui no finalzinho do versículo 10, iniciando o 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então a Bíblia está falando aqui de pessoas que se dizem irmãos. Diz o seguinte, olha no 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Dizendo-se irmão. E aqui ela mostra quais são os sinais desse tipo de pessoa. Impuro. E a pureza aqui, ela fala pureza de espírito. Quantas são as pessoas dentro da igreja que condenam as outras pessoas? Quantas são as pessoas que dentro da igreja têm inveja umas das outras? Quais são as pessoas dentro da igreja que criam situações de contenda entre os irmãos por inveja um do outro? Por querer estar no lugar do outro, estando ainda dentro da igreja dizendo cristão? Isso é uma impureza. Quantas são as pessoas que não conseguem perdoar dentro da igreja? Está impuro. Mas isso significa que ele é condenado? Não, nós devemos sim abrir os nossos olhos para que nós não nos associemos a essas pessoas, porque é assim que a Bíblia está nos mostrando. Diz mais, forem impuros ou avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Eu fico vendo pastores pregando aí que a pessoa tem que dar dízimo, e dízimo tem que dar mesmo,
mas pregam que as pessoas têm que fazer sacrifício, dar dinheiro aqui e acolá, toda hora é dinheiro. Para quê? Eu pergunto. Está sendo investido esse dinheiro na obra de Deus? Esse dinheiro está sendo investido aonde? Está sendo investido aonde? Em criando grandes templos? Criando, tendo redes de televisão para sustentar dentro dessas redes pessoas que não professam uma fé cristã? Colocando na mão dessas pessoas, então, o dinheiro santo do povo santo de Deus, na mão de pessoas que servem a pombagira, que servem a espíritos satânicos. Nós sabemos que nesse nosso mundo existem muitas pessoas famosas que fazem pactos com o diabo para ter a fama. E nós temos pastores, homens de Deus, grupos religiosos do Senhor Jesus, que hoje investem seus dinheiros em programas de televisão, colocando na mão de pessoas servidoras do diabo. Isso é impureza, isso é avareza. Isso é avareza. Diz mais. Ou idólatra. Quem é idólatra? E aí o cristão acha o idólatra porque ele adora a imagem de santo só. Isso também é idolatria. Mas a maior idolatria é quando eu idolatro o ser humano. Eu só vou na igreja porque hoje a pregação é o pastor tal. Eu vou na igreja hoje ouvir o pastor tal. Que dia que você saiu da sua casa, você hoje vou na igreja ouvir o Espírito Santo. Esteja quem estiver em cima do altar, eu vou ouvir o Espírito Santo. Idolatria. O maldizente, não precisa nem dizer, né? Maldizente. Ou o beberrão. Certa vez eu vi um homem de Deus, se diz de Deus, acredito que seja, mas acredito também que esteja com problemas sérios, espiritualmente falando, dizendo que ele bebe. Um pastor falando que bebe. Que bebe vinho, bebe cerveja, beberrão. Isso, eu não me associo com esse tipo de pessoa. A Bíblia nos manda não nos associar com esse tipo de pessoa. O roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Meus irmãos e minhas irmãs, se queremos de fato estar com Deus, temos que andar na luz. E para andar na luz, nós não podemos praticar as obras das trevas. Vamos ficar atentos porque os tempos estão se findando. Olha só que em 2014, agora, hoje, estou gravando essa mensagem, dia 15 de janeiro de 2014. Como está quente. Como está quente o tempo. Esse é um dos sinais do final dos tempos. Estamos chegando a um tempo do final. Estamos chegando aos últimos minutos, digamos assim, na contagem de Deus. O Senhor já está às portas. Eu espero que quem esteja ouvindo esse vídeo hoje, você que está assistindo hoje, não esteja vendo ele no momento onde não existirá mais a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que nós vamos ter sede e fome da palavra de Deus. E não vamos achar. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que nós vamos procurar. Cadê que algumas pessoas vão procurar? Cadê aquele povo que ficava gritando nas igrejas, cantando, louvando, aquele povo que a gente chamava de louco, de fanático? Eu espero que você não esteja assistindo esse vídeo hoje, quando esse tempo já não estiver mais. Já não estiver mais ao seu alcance. Eu convido a todos a uma oração. Seguramente, se você abrir o seu coração, Deus vai falar contigo. Soberano de Israel, eu te louvo e te agradeço por mais um dia, meu Pai, que o Senhor nos instrui na Tua palavra. Eu te peço que a Tua presença, a Tua essência, o Teu ser, ó Deus,
possa nos instruir, nos orientar, nos dar a direção correta, meu Pai, para que assim nós venhamos compreender a razão da nossa existência, Senhor. Porque seríamos loucos. Louco é o homem, meu Deus, que acha que a existência dele é para satisfazer a sua própria vontade. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nos cinge, nos unge, mas sobretudo, fala ao nosso coração. Que assim seja, amém. Graças a Deus.